Foi um escândalo, uma situação que ninguém poderia imaginar. Neymar, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, humilhado, expulso de um shopping por seguranças que sequer faziam ideia de quem estavam colocando para fora. Mas o que ninguém sabia era que ele não era apenas um visitante qualquer. Ele era o novo dono daquele lugar. A vergonha, a indignação, o desrespeito, algo que revolta qualquer um que já foi tratado com descaso, como se não fosse ninguém. E agora, o que aconteceu depois disso? O que Neymar fez diante dessa injustiça absurda? Fique comigo até o final, porque essa história vai mexer com você de um jeito que talvez nem imagine. Tudo começou quando Neymar decidiu visitar o shopping que acabara de adquirir. Sem seguranças, sem alarde, sem chamar atenção. Queria ver com os próprios olhos como era o funcionamento do lugar, a movimentação das pessoas, a energia daquele espaço que agora era dele. Mas o que era para ser um passeio tranquilo, uma visita despretensiosa, se tornou um episódio revoltante. No momento em que ele entrou, alguns funcionários já começaram a lançar olhares desconfiados, sussurros, comentários de canto, até que, sem aviso, um segurança se aproximou com um semblante fechado, a postura agressiva e um olhar carregado de julgamento. Neymar, sem entender nada, foi abordado de maneira ríspida. "O senhor não pode ficar aqui." A frase veio seca, como um golpe. Sem explicação, sem motivo aparente, apenas uma ordem. O craque, surpreso, tentou entender. "Por quê? O que eu fiz?" Mas a resposta foi curta e grossa. "Apenas saia." E se tem algo que humilha profundamente qualquer pessoa, é ser tratado como um intruso, como se não tivesse o direito de estar ali, como se fosse invisível, como se sua presença fosse incômoda. O que aconteceu ali não era só sobre Neymar, era sobre respeito. Sobre quantas vezes as pessoas são julgadas apenas pela aparência, pelo que vestem, pela forma como entram em um lugar. Quantas histórias não existem de gente que foi destratada sem motivo? Quantas vezes você já não sentiu que estavam te olhando torto, que te trataram como se você não pertencesse ao ambiente? É doloroso, é revoltante. E foi exatamente isso que Neymar sentiu naquele momento. Ele tentou argumentar, tentou explicar que tinha todo o direito de estar ali. Mas a resposta foi ainda mais dura. 2 seguranças se aproximaram como se ele fosse uma ameaça. O tom de voz subiu. "Não estamos pedindo, estamos mandando." O absurdo da situação era inacreditável. Neymar, um ídolo mundial, sendo tratado como um invasor em sua própria propriedade. O sangue ferveu, a raiva tomou conta, e foi aí que tudo mudou. Declare: "Eu confio em Deus", se acredita que o melhor ainda está por vir. Mas antes de qualquer reação, Neymar respirou fundo. Ele poderia ter gritado, poderia ter revelado a verdade ali na frente de todos, humilhando aqueles que o destrataram. Mas não, ele decidiu esperar, decidiu ver até onde aquilo iria. Então, sem se exaltar, sem revelar nada, ele perguntou novamente: "Tem certeza de que quer que eu saia?" O segurança nem hesitou. Imediatamente. Era isso. Eles não faziam ideia de quem estavam enfrentando. E pior, nem se importavam. Enquanto era escoltado para fora, olhares curiosos começaram a se formar. Algumas pessoas perceberam quem era ele. Outras começaram a gravar. Mas os seguranças? Esses não faziam ideia. Até que um gerente do shopping, vendo a movimentação, correu até eles. "O que está acontecendo aqui?" O silêncio tomou conta. Os seguranças explicaram com orgulho: "Estamos retirando essa pessoa do local." Mas aí veio o choque. O gerente empalideceu, engoliu seco e soltou as palavras que mudariam tudo. "Vocês sabem quem ele é?" Os olhos dos seguranças se arregalaram. A respiração pesou. O silêncio foi absoluto. Neymar ficou parado, encarando aqueles que o humilharam. E foi nesse instante que a verdade veio à tona. O gerente não precisou dizer mais nada. Neymar apenas sorriu de canto, pegou o celular e fez uma ligação rápida. "Podem vir para cá agora."
Em menos de 10 minutos, a equipe jurídica e os representantes do jogador chegaram, e foi nesse momento que o mundo desabou para aqueles que o expulsaram. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O choque estampado no rosto dos seguranças era evidente. Eles não sabiam onde enfiar a cara. O gerente tentava amenizar a situação, mas era tarde demais. O shopping era de Neymar. Ele era o dono, e aqueles que o humilharam, aqueles que o trataram como um qualquer, agora tremiam diante da verdade. Mas a grande questão era: o que ele faria agora? Como reagiria diante dessa humilhação pública? E é aqui que a história toma um rumo ainda mais inacreditável. Enquanto todos esperavam uma explosão de raiva, uma punição imediata, Neymar fez algo que ninguém previu, algo que calou todos ali. Ele respirou fundo, cruzou os braços e, com um tom tranquilo, perguntou: "O que vocês têm a dizer agora?" O silêncio foi absoluto. Os seguranças, antes tão firmes e autoritários, agora pareciam pequenos, indefesos. A vergonha era palpável. Neymar poderia ter despedido todos ali, naquele instante. Poderia ter feito deles um exemplo, uma lição, para que nunca mais tratassem ninguém daquela maneira. Mas não, ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu ensinar, porque no fim das contas, essa história não era só sobre ele. Era sobre todos que já foram tratados com desrespeito. Todos que já sentiram na pele a dor de serem diminuídos, de serem ignorados, de serem expulsos de um lugar como se não valessem nada. Declare: "Eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E então, Neymar deu uma lição que ninguém ali jamais esqueceria. Mas o que ele fez exatamente? Qual foi a decisão que chocou a todos e mudou completamente o rumo dessa história? E mais, qual foi a consequência disso? Neymar ficou em silêncio por um instante. O shopping inteiro parecia ter parado. Todos os olhares estavam nele. Aqueles que haviam zombado dele, que o trataram com desprezo, agora estavam com os rostos pálidos, as mãos inquietas, o coração acelerado. O que ele faria? Como ele reagiria? Será que ele os expulsaria da mesma forma que fizeram com ele? Será que ele tomaria uma atitude drástica que viraria manchete no mundo inteiro? A verdade é que naquele momento, Neymar poderia fazer qualquer coisa. Ele tinha o poder, o controle. Mas, acima de tudo, ele sabia que o maior golpe que poderia dar naqueles que o humilharam não seria um ataque direto. O que dói mais em um coração arrogante e prepotente não é a violência, é a lição, a humilhação de perceber que erraram. O peso de enxergar a própria injustiça refletida nos olhos de todos ao redor. Os seguranças estavam paralisados. O gerente tentava se explicar, mas as palavras saíam emboladas. A verdade é que eles já sabiam. Não havia desculpa, não havia justificativa. Eles julgaram sem saber, agiram sem pensar, foram movidos pelo preconceito, pela arrogância, pelo senso de superioridade. Quantas vezes você já não passou por isso? Quantas vezes não sentiu que te diminuíram, que te olharam torto, que te fizeram sentir como se não tivesse valor? Essa dor é inesquecível. Essa dor queima no peito. Mas Neymar não precisava de vingança. Ele precisava que eles entendessem, que eles aprendessem, porque esse não era um problema isolado. Era um reflexo de algo muito maior, de uma sociedade que julga sem saber, que despreza sem olhar, que condena sem conhecer. E foi então que ele quebrou o silêncio. Olhou diretamente para os olhos dos seguranças e disse: "Eu já vi muitas pessoas serem tratadas dessa forma. Já vi gente simples sendo humilhada porque não estavam vestindo a roupa certa. Já vi trabalhadores sendo expulsos de lugares só porque não pareciam importantes o suficiente. Vocês fizeram isso comigo porque não me reconheceram. Mas e quantos outros vocês já expulsaram sem que ninguém visse? Quantas outras pessoas foram humilhadas nesse lugar e nunca tiveram a chance de se defender?" O silêncio foi brutal. O peso das palavras caiu sobre os seguranças como uma tempestade. Eles abaixaram a cabeça. Sabiam que Neymar tinha razão. Sabiam que aquele momento não era apenas sobre ele.
O que Neymar fez em seguida deixou todos em choque. Ele caminhou até o centro do shopping, subiu em uma das cadeiras e falou alto para que todos pudessem ouvir: "Este lugar agora é meu e eu vou garantir que nunca mais ninguém passe pelo que eu passei hoje." O impacto dessa frase foi avassalador. Pessoas começaram a murmurar. Clientes que estavam apenas observando começaram a se emocionar. Muitos já haviam passado por algo parecido. Muitos já haviam sido tratados como se não fossem bem-vindos. Aquilo não era apenas sobre Neymar. Era sobre todos eles. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você." O gerente se aproximou, tentando remediar a situação, mas Neymar ergueu a mão. Não queria desculpas vazias. Queria mudança. Foi então que ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Em vez de demitir os seguranças, ele fez algo muito maior. Ele ordenou que todo o time de funcionários do shopping passasse por um treinamento rigoroso sobre respeito e atendimento ao público. E mais, ele garantiu que pessoas humildes, de todas as origens, fossem contratadas para trabalhar no shopping, para garantir que todos fossem tratados com dignidade, sem importar aparência, roupa ou status social. O choque dessa decisão foi gigantesco. Os seguranças, que esperavam serem mandados embora, estavam agora diante de uma escolha: ou mudavam sua postura ou seriam substituídos. O peso da responsabilidade caiu sobre eles. Teriam que encarar suas falhas, seus erros, suas atitudes preconceituosas. Neymar sabia que não adiantava apenas punir, era preciso ensinar. Porque o mundo está cheio de gente que age com arrogância sem nem perceber. Cheio de gente que julga os outros sem saber quem são. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Talvez já tenha entrado em um lugar e sentido os olhares desconfiados. Talvez já tenha tentado falar e sido ignorado. Talvez já tenha sentido que seu valor foi medido pela roupa que usava, pelo jeito que andava, pela forma como foi visto naquele instante. Isso dói, isso machuca, isso faz com que a gente se pergunte: será que meu valor só existe se os outros enxergarem? Mas Deus enxerga, Deus sabe, Deus vê quem você é. E assim como Neymar fez com aqueles que o humilharam, Deus muitas vezes nos coloca diante de situações para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos mostrar que nosso valor não vem do que os outros pensam, mas do que somos de verdade. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Depois desse episódio, o shopping de Neymar se tornou um símbolo de respeito e inclusão. As mudanças que ele fez transformaram o lugar. Pessoas começaram a se sentir bem-vindas. O atendimento mudou. Os seguranças que antes eram rudes, agora tinham que lidar com suas próprias falhas, com a vergonha de perceber que julgaram errado. E a lição ficou para eles, para todos que viram essa história acontecer, para todos que já sentiram na pele a dor de serem tratados como se não fossem importantes. Porque no fim das contas, o que define o nosso valor não é o que os outros pensam, é o que carregamos dentro de nós. Mas a história não termina aqui. O que aconteceu depois ainda chocou o mundo, porque uma reviravolta inesperada ainda estava por vir. Algo que ninguém, nem mesmo Neymar, poderia imaginar. Neymar achou que tinha encerrado aquele capítulo, que tinha feito a coisa certa, que ao invés de simplesmente punir, havia ensinado. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, uma reviravolta que ninguém poderia prever. Dias depois, um vídeo do ocorrido vazou na internet. Um vídeo que mostrava exatamente o momento em que Neymar foi expulso, humilhado, tratado como um qualquer. As imagens eram revoltantes, mostravam o desprezo nos rostos dos seguranças, a arrogância com que falavam, a forma cruel como ignoravam suas tentativas de explicar. O vídeo viralizou em questão de horas. Milhares de pessoas comentavam, indignadas. Algumas diziam: se fizeram isso com Neymar, imagina o que fazem com gente comum.
Outras, revoltadas, diziam que esse era o retrato do mundo em que vivemos. Um mundo onde as aparências valem mais do que o caráter. Um mundo onde o julgamento vem antes do respeito. Um mundo onde o poder está nas mãos erradas. E então, algo ainda mais grave aconteceu. Pessoas começaram a aparecer nas redes sociais contando suas próprias histórias. Pessoas que haviam sido expulsas do mesmo shopping, que haviam sido humilhadas pelos mesmos seguranças, que haviam sido tratadas como se não fossem nada. Homens e mulheres que um dia só queriam passear, fazer compras, ter um momento de paz, mas que foram enxotados como se não merecessem estar ali. O escândalo cresceu. Programas de TV começaram a comentar. Manchetes pipocavam por todos os lados. Shopping de Neymar envolvido em escândalo de preconceito. Funcionários humilham clientes e dono descobre da pior forma. As redes sociais explodiram. Então, Neymar percebeu que aquilo era muito maior do que ele. Era uma verdade cruel, uma verdade que ninguém queria encarar. Quantas pessoas já passaram pelo que ele passou? Quantas foram ignoradas, ridicularizadas, expulsas? Quantas carregam a dor de ter sido julgadas, de ter sido tratadas como se fossem invisíveis? Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha sido tratado como se não pertencesse a um lugar. E se já passou por isso, sabe exatamente como essa ferida nunca some. E foi aí que Neymar tomou uma decisão inesperada, algo que fez o mundo inteiro parar. Ele não apenas reformulou a segurança do shopping, ele fez algo que ninguém jamais ousaria fazer. Ele abriu as portas para quem nunca foi bem-vindo. Sim, você entendeu certo. Neymar transformou aquele shopping em um símbolo de inclusão, em um lugar onde qualquer pessoa, independente de aparência, classe social ou qualquer outro fator, poderia entrar sem medo de ser julgada. Ele criou um programa para oferecer empregos àqueles que sempre foram deixados de lado, pessoas que nunca tiveram uma chance real, pessoas que sempre foram preteridas, e a repercussão disso foi estrondosa. Pessoas choravam ao contar como, pela primeira vez na vida, se sentiram aceitas. Como pela primeira vez não precisaram ter medo de onde estavam. Como finalmente podiam andar de cabeça erguida sem receio de serem expulsas. Deixe eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Mas se você acha que a história parou por aí, está muito enganado. Porque assim como Deus levanta os humildes, o inimigo sempre tenta derrubar. Poucos dias depois do anúncio de Neymar, algo aconteceu. Um grupo poderoso que não gostou da mudança começou a agir nas sombras. Empresários que lucravam com a exclusividade do shopping, donos de marcas que não queriam aquele novo público circulando, pessoas influentes que se incomodavam com a ideia de um espaço para todos. Eles começaram a conspirar. De repente, denúncias falsas começaram a aparecer contra Neymar. Notícias mentirosas circulavam em jornais. Diziam que ele estava afundando o shopping, que estava trazendo o público errado, que as lojas estavam perdendo clientes. Uma campanha de difamação começou. Uma tentativa clara de destruir tudo o que ele estava construindo. Mas o que eles não contavam era que Neymar não estava sozinho. O povo estava com ele. As pessoas que haviam sido humilhadas, que finalmente tinham encontrado um lugar seguro, começaram a lutar ao seu lado. Protestos surgiram. Milhares foram às redes sociais defender a mudança. O shopping, que antes era um lugar de exclusividade, se tornou um espaço de união. E então, a verdade começou a aparecer. Descobriram que os responsáveis pela campanha suja eram os mesmos que haviam tratado tantas pessoas com desprezo por anos. A máscara caiu e, um a um, aqueles que tentaram destruir Neymar foram expostos. Porque a verdade sempre vem à tona. Declare: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O tempo passou e aquele shopping se tornou um exemplo para o mundo, um símbolo de mudança, um lembrete de que ninguém deve ser julgado por sua aparência, que ninguém deve ser tratado como inferior. Mas a maior lição ficou para aqueles que tentaram derrubar Neymar. Eles aprenderam, da pior forma possível, que a justiça sempre vem.
que o bem sempre vence, que aqueles que humilham os outros um dia terão que encarar o próprio reflexo. E talvez você precise ouvir isso hoje. Talvez essa história não seja só sobre Neymar, talvez seja sobre você, sobre as vezes que foi ignorado, sobre as vezes que tentaram te fazer sentir menor, sobre as vezes que duvidaram do seu valor. Mas Deus não duvida. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você passou. E assim como Neymar, um dia você verá a verdade brilhar, porque o bem nunca perde, nunca. E então me diga, você já passou por algo parecido? Já sentiu essa dor? Você acredita que a justiça de Deus sempre chega? Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. E se essa história mexeu com você, compartilhe. Porque talvez alguém precise ouvir isso hoje. Talvez alguém esteja sentindo essa dor agora. E saber que o bem sempre vence pode ser a esperança que essa pessoa precisa. A luta ainda não acabou. Mas uma coisa é certa, ninguém jamais esquecerá o que aconteceu naquele shopping. Ninguém jamais esquecerá a lição que Neymar ensinou. E acima de tudo, ninguém jamais esquecerá que a verdade sempre prevalece. Sempre. Mas o que ninguém sabia era que a batalha ainda não tinha terminado. Neymar conseguiu transformar aquele shopping em um símbolo de respeito e inclusão. Mas isso despertou a ira daqueles que sempre controlaram tudo nos bastidores. Eles não aceitavam essa mudança. Não aceitavam que alguém ousasse desafiar as regras que sempre favoreceram os mais poderosos. E por trás das cortinas, um novo plano estava sendo armado. De repente, começaram a surgir sabotagens estranhas no shopping. Lojas que funcionavam perfeitamente começaram a ter problemas técnicos misteriosos. Elevadores paravam de repente. Luzes piscavam e desligavam sem explicação. Clientes relataram atendimentos estranhos, como se estivessem tentando criar uma experiência ruim de propósito. Era nítido que alguém estava tentando manchar a imagem do shopping, mas o pior ainda estava por vir. Certa manhã, Neymar recebeu uma ligação urgente. O shopping estava fechado. Autoridades haviam invadido o local durante a madrugada e interditado o prédio. Alegavam problemas estruturais graves, risco para os clientes. Era a desculpa perfeita, mas Neymar sabia que aquilo não passava de uma armadilha. Eles queriam destruí-lo, queriam que ele desistisse, queriam que ele se rendesse, porque é isso que fazem com aqueles que tentam mudar as coisas. Primeiro, ridicularizam, depois, atacam e, por fim, tentam destruir. Quantas vezes você já não viu isso acontecer? Quantas pessoas já não tentaram mudar suas vidas, melhorar, crescer e foram derrubadas? Quantas pessoas já não enfrentaram obstáculos que surgiram do nada, como se algo ou alguém quisesse impedir seu avanço? Porque é assim que o mundo funciona. Quando você se levanta, aqueles que sempre se beneficiaram do seu silêncio tentam te esmagar. Neymar poderia ter desistido. Poderia ter simplesmente vendido o shopping e saído de cena. Mas ele não fez isso. Ele sabia que agora a luta era por algo muito maior. Então ele agiu. Ele reuniu sua equipe, seus advogados, especialistas e começou a investigar. E o que descobriram foi estarrecedor. Os documentos que justificavam a interdição do shopping eram forjados. As inspeções nunca tinham sido feitas. As assinaturas dos engenheiros falsificadas. Era uma conspiração, uma tentativa de destruir tudo o que ele havia construído. E aqui está a grande lição. O inimigo nunca ataca quem está parado. O inimigo só ataca quem tem algo grande para realizar. E talvez isso seja um sinal para você. Talvez você esteja enfrentando dificuldades, portas fechadas, injustiças. E talvez seja porque você está perto da sua vitória. Não é coincidência, é resistência. Eles só tentam parar aqueles que estão prestes a conquistar algo grandioso. Declare: eu confio em Deus, se acredita que o melhor ainda está por vir. Mas Neymar não ficou calado. Ele convocou uma coletiva de imprensa e expôs tudo. Mostrou os documentos falsificados, apontou os responsáveis, deixou claro que não ia recuar.
E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O povo se revoltou, a internet explodiu, milhares de pessoas começaram a protestar, influenciadores, jornalistas, artistas, todos começaram a questionar quem estava por trás dessa sabotagem. O governo foi pressionado a intervir, e então a verdade veio à tona. Uma rede de empresários influentes estava por trás de tudo. Homens que lucravam há anos com a exclusividade daquele shopping. Gente poderosa que nunca aceitou a ideia de um espaço para todos. Mas dessa vez, eles não conseguiram esconder. A justiça foi feita. O shopping foi reaberto. E mais, os verdadeiros criminosos foram expostos. E sabe o que aconteceu depois? Neymar não só recuperou o shopping, ele expandiu, criou mais oportunidades, trouxe novas lojas, novos empregos e fez daquele lugar um dos mais visitados do país. O que era para ser sua ruína se tornou sua maior vitória. E essa é a prova de que quando Deus está no controle, ninguém pode impedir seu propósito. Deixe eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Mas eu quero te perguntar algo. Você percebeu a grande lição por trás dessa história? Você percebeu que Neymar venceu porque não desistiu? Quantas vezes você já pensou em desistir porque tudo estava contra você? Quantas vezes sentiu que o mundo estava tentando te impedir de seguir em frente? Mas escute bem, as batalhas mais difíceis só aparecem para aqueles que têm uma grande vitória esperando. Se você está passando por um momento difícil, saiba que isso pode ser um sinal de que você está mais perto da sua conquista do que imagina. Então, eu te digo, não pare agora, não desista agora, porque sua vitória está muito mais próxima do que você pensa. E se essa história mexeu com você, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Talvez alguém esteja prestes a desistir. E saber que o bem sempre vence pode ser a esperança que essa pessoa precisa. A luta ainda não acabou. Mas uma coisa é certa, ninguém jamais esquecerá a lição que Neymar ensinou. E ninguém jamais esquecerá que a verdade sempre prevalece. Sempre. Mas será que a história realmente terminou por aí? Será que os inimigos de Neymar aceitaram a derrota e simplesmente desapareceram? Ou será que nos bastidores eles estavam preparando algo ainda pior? A verdade é que quando alguém tenta mudar um sistema corrompido, as forças contrárias não recuam tão facilmente. E Neymar estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Uma noite, já tarde, seu telefone tocou. Do outro lado da linha, um de seus advogados falava com urgência. Neymar, você precisa ver isso agora. Ele não precisou dizer mais nada. Bastou abrir as redes sociais para entender. Estava acontecendo de novo. Dessa vez, os ataques eram pessoais. Estavam espalhando boatos sobre ele, mentiras disfarçadas de reportagens, alegações falsas sobre sua gestão no shopping, sobre sua vida, sobre suas intenções. E o pior, muitas pessoas começaram a acreditar, porque essa é a tática dos covardes. Quando não podem vencer com a verdade, eles atacam com a mentira. E quantas vezes isso já não aconteceu com você? Quantas vezes tentaram manchar sua imagem, te diminuir, fazer com que os outros te vissem de um jeito que você não é? Isso machuca, isso destrói por dentro, porque a pior dor não é a que vem dos inimigos declarados. A pior dor é a traição daqueles que acreditam na mentira. E Neymar sentiu essa dor. Mas ele sabia que não podia reagir como queriam, não podia cair na armadilha, porque o objetivo deles era um só, fazer com que ele desistisse. Então, ele decidiu lutar. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Dessa vez, Neymar não respondeu publicamente de imediato. Ele e sua equipe começaram a investigar. Quem estava por trás desses boatos? Quem estava pagando por essas notícias falsas? E quando finalmente descobriram a verdade, o choque foi imenso, porque a conspiração era muito maior do que ele imaginava. Neymar não estava enfrentando apenas um grupo de empresários ressentidos. Ele estava enfrentando algo muito mais poderoso. Havia políticos envolvidos, havia interesses ocultos que iam além do shopping. Havia pessoas influentes que se sentiam ameaçadas por sua presença, porque a mudança que ele estava trazendo ia muito além daquele espaço.
era um símbolo. E quando alguém se torna um símbolo, quando alguém prova que o impossível pode ser derrubado, aqueles que lucram com o medo entram em desespero. Por quê? Se Neymar vencesse, o que mais poderia mudar? Se Neymar conseguisse transformar um shopping elitista em um espaço para todos, o que impediria outras mudanças ainda maiores? Então, eles decidiram jogar sujo, e a nova armadilha estava a caminho. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Na manhã seguinte, Neymar foi surpreendido com uma ordem judicial. O shopping estava novamente ameaçado. Dessa vez, a acusação era ainda mais grave. Alegavam que ele havia cometido fraudes, que sua compra do shopping tinha sido ilegal. Queriam tomar dele aquilo que ele havia conquistado com suor e coragem. Era um golpe sujo, arquitetado nos bastidores por aqueles que não aceitavam a mudança. E agora ele estava diante de uma decisão: lutar mais uma vez, ou aceitar a derrota. Mas havia algo que aqueles que o atacavam não entendiam. Eles achavam que estavam enfrentando apenas um jogador de futebol. Eles não sabiam que estavam enfrentando alguém que não sabia o que era desistir. Eles não sabiam que estavam enfrentando alguém que já caiu inúmeras vezes e sempre levantou. Porque Neymar não era apenas um homem rico tentando brincar de empresário. Ele era um guerreiro e Deus estava com ele. Deixe, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Nos dias seguintes, a batalha foi intensa. A mídia atacava de todos os lados. Alguns aliados se afastaram, alguns fãs duvidaram, mas ele permaneceu firme. E então, o inesperado aconteceu. Uma testemunha apareceu, alguém de dentro do esquema, alguém que sabia toda a verdade. E quando essa verdade veio à tona, foi como um terremoto. Os documentos falsos, os interesses ocultos, os empresários corruptos, os políticos envolvidos, tudo foi exposto. E aqueles que tentaram derrubar Neymar, um a um, começaram a cair, porque a justiça de Deus nunca falha. E quando ele decide agir, nada pode impedir. E então, o impossível aconteceu. O juiz não só retirou todas as acusações contra Neymar, ele condenou aqueles que estavam por trás do esquema. E mais, determinou que o shopping não poderia mais ser retirado de Neymar. Nunca mais. A vitória foi completa. O nome dele, que tentaram manchar, agora brilhava mais forte do que nunca. O shopping que tentaram destruir se tornou ainda maior. E aqueles que tentaram acabar com ele, agora eram apenas uma lembrança de que o mal nunca vence no final. Mas essa história não é apenas sobre Neymar, é sobre você, sobre sua luta, sobre as vezes que tentaram te derrubar, sobre os momentos em que tentaram te fazer desistir. Mas preste atenção, a única forma de perder é desistindo. Se você continuar firme, Deus te levantará. Se você acreditar, Ele te fará vencer. E no final, aqueles que tentaram te destruir assistirão sua vitória de pé, sem poder fazer nada para impedir. Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. E se essa história tocou seu coração, compartilhe, porque talvez alguém que você conheça esteja prestes a desistir. E essa pode ser a mensagem que fará essa pessoa continuar. Porque o bem sempre vence, sempre. E assim, contra todas as probabilidades, Neymar venceu. O que parecia ser sua ruína, na verdade, foi sua maior ascensão. Aqueles que tentaram derrubá-lo viram seu império crescer ainda mais. O shopping, que antes era um símbolo de exclusividade, agora se tornou um dos lugares mais visitados e respeitados do país. Pessoas que nunca tiveram espaço agora caminhavam ali com dignidade. Trabalhadores que sempre foram ignorados, agora tinham empregos e oportunidades reais. E Neymar, ele provou que a verdadeira força não está no dinheiro, mas na coragem de continuar lutando quando tudo parece perdido. Porque a maior lição de todas foi essa: eles tentaram destruí-lo, tentaram silenciá-lo, mas esqueceram de um detalhe.
Quem caminha com Deus nunca perde. O mal pode se levantar, as armadilhas podem surgir, mas no final a justiça sempre chega. Porque nenhuma mentira resiste à verdade, nenhuma sombra pode apagar a luz, e nenhum inimigo pode impedir os planos de Deus. Então, se você está passando por uma luta, se sente que estão tentando te derrubar, lembre-se dessa história, porque sua vitória também está a caminho. Apenas não desista, apenas confie. E então, quando menos esperar, aqueles que te humilharam verão sua glória, porque o bem sempre vence, sempre. Deixe, amém, eu creio, se você acredita nisso.